o 18 e Salmo 57, nessa ordem. 1 Samuel 18, aí você marca e vai para o Salmo 57. Mateus, pede um diácono para trazer uma água bem gelada para mim. Quem tiver lá no portão, lá na porta. Primeiro Samuel 18, nós vamos ver os versículos daqui a pouco, e o Salmo 57. Irmãos, a cirurgia da Adriana é às 2h. Então amanhã, quando for 15 para as 2, trabalhando, estando em casa, comece a interceder pela Adriana. Vamos cercá-la de oração. Ela tem um tumor ali na parótida, né? E esse tumor já foi diagnosticado como benigno. Mas se ele não for retirado, ele pode se tornar maligno. Então tem que fazer essa cirurgia. Devido à localização delicada, a cirurgia é uma cirurgia complicada. E nós temos que cercá-la. Já avisaram para ela que tem o risco de paralisia facial. Mas é bom a gente saber quando tem risco. A gente fica sabendo e fala, beleza, estou tranquilo. O Adriano está tranquilo, em paz, o Senhor vai com você, viu, Adriano? Vai tirar de letra, em nome de Jesus. Nós estivemos orando pelo Carlos, irmão do Geraldinho, aqui várias vezes, mas ele veio a falecer. O Senhor o chamou, deu descanso para o Carlos e trará consolo no tempo certo para o Geraldinho, confortando sua vida, viu, Geraldinho? Com a paz, com a graça. E nós continuamos orando por você, viu, meu irmão? Aqui você tem uma família que o ama e que o cerca de oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos 2 textos. Primeiro, Salmo, que foi escrito na circunstância do texto que nós vamos ler depois. E eu dei um título para esta mensagem, Davi e as cavernas da vida. E eu quero conversar com vocês nesta noite, no sentido do que eu já venho conversando, para que eu e você possamos entender que as cavernas da vida fazem parte da vida. E algo que é tão comum como o sofrimento, tão comum, tão presente, as cirurgias, os cânceres, o falecimento, as dores, tão comum. E a gente vive com medo dessas coisas, né? Domingo passado eu preguei sobre Davi e os gigantes, para mostrar que não interessa o tamanho do gigante. Eu e você, como filhos de Deus, não temos medo de gigante, amém? E hoje nós vamos aprender a gostar das cavernas, aqueles momentos complicados. Então vamos lá, primeiro o Salmo 57. E depois a gente vai lá para o texto de Samuel, que é o contexto no qual o Salmo foi escrito. Salmo 57, se você está com a Bíblia no celular, você já vai sair perdendo, porque não tem a introdução. E a introdução, deixa eu te explicar. O Salmo, cada Salmo, tem uma introduçãozinha. Não são todos, mas vários têm. O título do Salmo não faz parte da Bíblia. Não está lá na língua hebraica no original. Mas a introdução está. O escritor teve o cuidado de falar quando ele compôs e para qual tipo de música, de melodia aquela letra deveria ser executada. Então esse Salmo começa assim: ao mestre de canto. Isso não é o primeiro versículo, isso é a introdução. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Essa melodia devia ser bonita, né? Melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então a gente sabe que ele compôs essa obra-prima quando ele estava onde? Fugindo, escondendo, e na caverna. E diz assim então o Salmo:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada são a língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. E aí ele termina o salmo. Qual foi a circunstância que Davi escreveu então? Vá lá para 1 Samuel, capítulo 18, e nós vamos acompanhando. Eu quero destacar do Salmo 57, o versículo 1 que está na tela. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Está aqui na tela. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Queridos, a primeira pergunta que eu quero fazer é: como que Davi foi parar numa caverna? E por que essa pergunta é importante? Se você estiver com a sua Bíblia no capítulo 18 de 1 Samuel, você vai ver nos versículos 2 e 5 que ele tinha acabado de ganhar o favor do rei. Diz assim: Saul naquele dia o tomou, fazendo referência a Davi, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Mas ele não tinha ganho somente o favor do rei, ele também ganhou a amizade do filho do rei, de Jonatas. E nós temos isso nos versículos 1, 3 e 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 3, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Eles se tornaram tão amigos que eles fizeram uma aliança de vida. Eles seriam amigos o resto da vida, independente de qualquer circunstância. Existem hoje segmentos da sociedade de gênero que deturpam esse texto, tentando encobri-lo, dizendo que havia aí algum tipo de amor homossexual, mas não existe a mínima possibilidade, porque tanto Davi como Jonatas iriam desenvolver famílias, mas a amizade perduraria, e essa era a ideia da aliança. Eles seriam amigos continuamente, de forma que Davi tinha sim a amizade do Filho de Deus, do filho do rei, e ele ganhou também o louvor do povo do rei. Versículo 6
e 7. Diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ele ganhou o favor do rei, ganhou a amizade do filho do rei e ganhou o louvor do povo do rei. O que mais uma pessoa quer? Que posição mais elevada ele pode atingir? Por isso a pergunta é: como que Davi foi parar numa caverna? Tudo isso aconteceu porque depois que Saul ouviu essa música, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, aconteceu que Davi acabou ganhando a inimizade do rei. O rei ficou com ciúme. Veja lá o versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A partir desse instante, irmãos, o que aconteceu na vida de Davi foi uma derrocada só. A partir daquele instante, Davi começou a perder. Perdeu o seu lugar no palácio. Passe aí para o capítulo 19, versículos 8 e 10 do capítulo 19. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. A partir desse dia, ele não tinha mais lugar no palácio. A porta não estava aberta para ele. Ele perdeu não só o seu lugar de trabalho, mas perdeu também o seu lugar de moradia. Ele perdeu também o lugar na sua própria casa. Ele tinha se casado com Mical, filha de Saul. E os versículos 11 e 12 dizem assim: porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que ele disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Ele perdeu o lugar no palácio, ele perdeu a sua própria casa, não podia mais entrar na própria casa, teve que sair escondido pela janela. Terceira coisa que Davi perdeu, ele perdeu o seu lugar que ele tinha de proteção junto ao profeta. Depois você relê essa história na sua casa e você vai ver que Davi foi se abrigar lá onde Samuel estava, na cidade de Ramá. Capítulo 20, versículo 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Querido, se fosse hoje, Davi não poderia entrar na igreja dele. Ele não poderia entrar onde trabalhava. Ele não poderia entrar na sua própria casa. Ele não poderia entrar sequer na sua igreja. Naquela época, a casa dos profetas. E ele então passou a fugir de lugar em lugar. E para onde ele fosse, ele era perseguido e tinha que fugir. E então ele foi se abrigar na terra dos filisteus. Olha que ironia do destino. Ele, que era um matador de filisteus, acha que só vai encontrar refúgio na casa dos seus inimigos. E então, quando ele fugiu para o palácio de um rei filisteu, ele por fim
perdeu a sua dignidade pessoal. 1 Samuel 21, versículos 10 a 15. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me o trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxestes este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa. Irmãos, esse Davi é aquele que eu preguei domingo passado, que enfrentou o gigante. Um homem de mais de 3 metros de altura, que metia medo em todo o povo de Israel, e de repente esse homem está se fingindo de maluco, encostando na beirada das portas, deixando ficar saliva no canto das bocas, pingar e babar no peito, falando coisa com coisa, a ponto do rei falar assim: o que é isso? Não faltam doidos aqui na terra da Filístia, para trazer um doido lá de Israel? Essa é a situação na qual o grande matador de gigantes chegou. Para onde que Davi foi? Capítulo 22 é o versículo seguinte desse texto. Capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Irmãos, Davi chegou exatamente no fundo do poço. Do mais alto grau, do maior exemplo de vitória, de coragem, talvez uma das histórias mais conhecidas do mundo, e eis aqui o mesmo homem, escondido numa caverna, lá no fundo. E queridos, o texto continua no versículo 2, e mostra que essa se torna a caverna dos amargurados, dos apertados, dos endividados, dos sem esperança. Versículo 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Irmãos, é muita gente apertado, endividado, amargurado de espírito, sem esperança. Numa época em que as cidades não tinham 700 mil pessoas. A cidade de Gate tinha em torno de 20 mil, para a qual ele tinha fugido. E eis aqui 400 homens. E normalmente quando eles vão, leva a mulher, leva os filhos. Então, se a gente multiplicar cada homem por mais 3, uma esposa e 2 filhos, nós temos em torno aqui de 1.600 pessoas, 1.500 pessoas reunidas. E Davi, então, era o chefe, o grande chefe dos amargurados, sem esperança. Você gostaria de receber esse convite? Aline, nós queremos convidar você. Tem 400 mulheres que não sabem o que vão fazer da vida, e você que também não sabe, vai ser chefe delas. Ninguém quer esse título. Esse é o título que ninguém quer, o título da derrota, o título da caverna. A caverna de Adulão, Adulão é uma região de Israel, e essa caverna específica era a caverna para receber quem estava com problemas. E todos não tinham o mesmo problema. É igual aqui. Uns tinham problema de câncer,
Uns tinham problema de dinheiro, talvez a maioria, a gente nem vai pedir para levantar a mão. Uns tinham problemas relacionais. Uns tinham problema na família. Uns tinham problema de depressão. O fato é que estas pessoas estavam vivendo uma situação dificílima. E o único lugar que as recebeu foi a caverna. E, queridos irmãos, não havia lugar melhor para Davi ir que não fosse a caverna. E a minha mensagem, depois desta rápida introdução, é sobre aquilo que eu e você podemos aprender na caverna. Primeiro eu preciso mostrar que a caverna é parte da nossa vida. Eu não sei de onde nasceu a ideia de que o problema não faz parte da minha vida. Não sei. Se todo mundo que vive tem problema, todo mundo. Não existe, irmãos, não existe um ser humano que nunca deixe de ter problema, não existe isso. Além do que, quando eu e você, já que nós somos cristãos, abrimos a Bíblia, o que nós vemos de capa a capa é gente com problema. Se não bastasse, vem o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o grande Deus encarnado, e diz assim para mim e para você: nesse mundo vocês vão passar por... Aí a gente passa por aflição e fica como? Amargurado, apertado de espírito, querendo desistir. Depois de tantas advertências, era o que aconteceu com Davi. Davi estava assim, ele passou por situações tão difíceis, que ele já não conseguia lembrar da vitória sobre o gigante. Ele estava fugindo, e ele correu para a caverna. Nesse momento que ele corre para a caverna, ele está completamente errado. Porque a última coisa que o Senhor quer de mim e de você é que nós fujamos para a caverna. Ele não quer isso. Ele sabe que nós vamos passar pelos problemas. Por isso ele diz assim: no mundo vocês vão passar por aflições. Porém, tem o quê? Tem o quê? Tenha bom ânimo. Quando? Quando você ganhar um aumento. Quando não tiver doença nenhuma. Quando seu time for campeão. Ué, irmãos, não precisa de conselho para ter bom ânimo quando tudo dá certo. Não precisa. Quando dá certo, o natural é você ficar o quê? Animado. A pessoa põe uma roupa, fica toda bonita, aí ela vem e fala: nossa, como você está bonita. Precisa do quê para ela ficar animada? Nossa, o povo está me elogiando. A pessoa faz uma música, pinta um quadro, escreve uma redação, a pessoa lê e fala: nossa, que coisa mais linda. Como é que a gente fica? Você não precisa de mais nada. Elogio não precisa de segundo passo para deixar a pessoa animada. Não precisa. Mas o problema, se você se enfeitar toda e ninguém notar, ainda fala assim: nossa, aí você precisa ter bom ânimo. Aí você precisa ter bom ânimo. Porque o natural é ficar desanimado. Por exemplo, eu que prego, né? No começo, até a metade quase do meu ministério, a gente prega e fica querendo ouvir, fala assim: nossa, essa palavra falou o meu coração. Puxa, pastor, que palavra boa. E às vezes eu preparava uma palavra, e preparava, e falava: nossa, essa vai arrasar. Ninguém falava nada. Ninguém falava assim: não, pastor, palavra de Deus, hein? Ninguém. Aí às vezes eu pregava uma palavrinha, sabe assim, isso aqui está mais ou menos. Aí as pessoas falam assim: nossa, pastor, que palavra abençoada. Como é que pode isso? É o Senhor mostrando que eu não tenho que ficar animado com o elogio, porque se eu fizer alguma coisa para receber o elogio, eu já estou errado. Eu preciso simplesmente fazer e estar sempre bem, quando der certo e quando der errado. Mas o Senhor, na misericórdia dele, diz assim: quando vocês passarem pelas aflições,
e vocês vão passar. Tenham. Fala assim, essa aflição é minha. Vem em mim. Parótida, vem cá. Vem cirurgia. Porque faz parte. É o seu problema, é o meu problema, é o choro do luto pelo irmão que partiu. Queridos, nós somos o povo que precisa aprender a viver bem no meio do sofrimento, porque viver bem no meio das coisas boas, todo mundo vive. Mas nós que entendemos e enxergamos a vida do ponto de vista da ótica divina, nós amamos o sofrimento e não temos problema com ele. Paulo, quando foi se despedir da igreja de Éfeso, apareceu um profeta e falou assim, eu vou amarrar você e o dono desse cinto com quem eu estou amarrando vai ser preso. Aí o povo começou a chorar, não Paulo, não vai não. Paulo falou, pelo contrário, eu vou sim. Porque o Espírito Santo me garante que em qualquer cidade que eu for, eu serei perseguido e maltratado. Olha que fé. Queridos, nós não queremos passar pelo sofrimento. Mas se passarmos, nós passamos do mesmo jeito que passamos pela bonança. Nós não temos medo, nós não refugamos, nós não fugimos. Nós caminhamos na presença do nosso Deus. Porque no meio do sofrimento a gente aprende. Assim como Davi aprendeu. E o que Davi aprendeu? Na caverna, a primeira coisa que ele aprendeu foi a se humilhar. Agora vá para o Salmo 57. E deixe lá, que nós vamos ficar no Salmo 57 agora. Ele aprendeu a se humilhar. Olha que bonito, querido. Salmo 57, parte A do versículo 1 e versículo 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, a Deus que por mim tudo executa. Isso é humildade. Na caverna, no sofrimento, na perseguição, a gente aprende humildade. Irmãos, dificilmente o elogio ensina humildade a alguém. A pessoa tem que ser muito forte para aprender humildade no elogio. Humildade vem quando a gente é espezinhado, é massacrado, é pisado. Sabe aquela pessoa que te persegue? O perseguidor está sendo usado por Deus para nos ensinar humildade. Davi foi para a caverna e lá na caverna ele aprendeu assim, eu sou um homem miserável. É isso que ele está pedindo. Está pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, queridos? Davi foi ficando muito exaltado. Ele enfrentou um leão, matou um leão. Ele enfrentou um urso, matou um urso. Ele enfrentou um homem de 3 metros, matou o homem de 3 metros na força do Senhor. Aí o povo começou, Davi, você é o cara. Davi, você mata todo mundo. E aí ele começou a ir para a guerra e começou a matar inimigo. E eles começaram a cantar, Davi matou 10 milhares. E sabe o que Davi estava achando? Rafa, eu sou o cara. Esses artistas de televisão, eles se acham o cara. Davi estava se achando o cara. Já andava assim, todo... Já dava autógrafo. Tinha selfie, like no Instagram da época. Todo mundo, se Davi fosse hoje, irmãos, era o campeão de like. Ia ter uns 7 milhões de seguidores. Você está seguindo Davi? Eu estou seguindo Davi. As mulheres apaixonadas por Davi. Sabe o que o Senhor fez? Vai para a caverna. Vai para a caverna. Porque nós aprendemos humildade quando nós passamos pelo problema. O problema nos traz aqui na frente para recebermos uma oração. E nos reconhecemos impotentes. Sabemos que é o Senhor que guia a mão dos médicos. O Senhor que muda a nossa igreja de lugar. Ele é o Deus que faz todas as coisas acontecer. E Davi lá na caverna clama assim, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável. Ele está dizendo, não fui eu que matei o gigante, não fui eu que matei o urso. Quem sou eu para matar 10 milhares? Eu faço na força do meu Deus. E é isso que ele está dizendo. A caverna, queridos, em primeiro lugar, serve para nos ensinar
a humildade. Mas a caverna ensina mais uma coisa. Segundo lugar, na caverna, Davi aprendeu a esperar. Se tem uma coisa que ensina a gente a esperar, é a aflição. Fala a verdade. A aflição queima o seu coração. Que dia que vai chegar a resposta? Que dia que sai esse exame? Que dia que chega a prova? Você faz a prova, que dia que sai o resultado? E o coração fica apertado. Querido, só a aflição ensina a esperar. E lá na caverna, então, Davi clamou assim, olha que bonito a parte B do versículo 1. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele estava esperando. É tempo de caverna. É tempo de esperar. É tempo de parar de insistir. É tempo de calar a boca. E a palavra de Deus diz que há tempo para todo o propósito, viu, Lúcio? Todo o propósito debaixo da terra. E ele diz assim, há tempo de fazer e há tempo de esperar. Há tempo de abraçar e dar festa e há tempo de parar de abraçar e ficar sentado. Tem tempo para todas as coisas. E a aflição ensina a gente a esperar. Sabe aquele dinheiro que você está esperando receber? Você está esperando receber e o dinheiro não chega. Impressionante, não é possível, o dinheiro não chega. Que coisa. Sabe, aquela ação na justiça, que a sua avó entrou e ela já morreu. Virou precatório. Se virou precatório, esquece. Precatório é horrível. Virou precatório, já era. Acho que o precatório ensina a gente a esperar pela vida eterna. Só quando morrer que a gente vai receber. Irmãos, a aflição ensina a gente a esperar. Mostra que não somos nós que executamos as coisas. Deus executa no tempo dele. E quem somos nós para dizermos qual é o tempo? Quem somos nós para dizer, não, Senhor, é hoje. Não, Senhor, é amanhã. O tempo é dele. E não existe nada melhor do que aprendermos a esperar. E qual o melhor lugar para esperar? Debaixo das asas. Qual é a figura que Davi está usando aqui? Da galinha. Essa é a figura. Cadê o pastor Marcelo? Né, pastor Marcelo? Né, Júlio? O pessoal da granja, lá da chácara. Lá a galinha pega os seus pintinhos e os envolve debaixo das suas asas. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Não interessa o tamanho da sua calamidade, não interessa o tamanho do seu problema. Se você souber esperar, você estará abrigado debaixo das asas do Senhor. E estará seguro. Seguro. Viu, Adriana? Amanhã você vai segura para aquela sala de cirurgia, porque você vai debaixo das asas do Senhor. Terceira coisa que o Davi aprendeu naquela caverna, e queridos, ele tinha que passar por ela, senão ele não ia conseguir. Ele aprendeu a se fortalecer. Olha o que diz o versículo 7. Versículo 7 é um brado. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. A parte A diz, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Vamos ler bem forte, irmãos? Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Só você agora. Já decorou? Só você de cor. Diz isso para você mesmo. Agora vira para a pessoa que está no seu lado e fala assim, firme está o meu coração. Ó Daniel, o meu coração está firme. Isso. Firme.
Você já ouviu uma frase assim, ó? O melhor professor, o melhor mestre que existe na face da terra é o sofrimento. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? O melhor professor que existe na face da terra é o sofrimento. E viu, irmãos? O que a gente aprende em um mês, em um ano de sofrimento, a gente não aprende em 5 anos de bonança. Não aprende. Não aprende. O sofrimento é o professor das nossas almas. Por isso, o Senhor, presta atenção que eu vou falar aqui. Isso que eu vou falar aqui, eu só posso falar nessa igreja. Porque senão eles vão achar que é heresia. Tá bom? O melhor professor que existe é o sofrimento. Por isso, o Senhor se agrada em nos fazer passar pelo sofrimento. Sabia disso? Está escrito lá em Isaías capítulo 53. Está escrito assim: agradou ao Senhor moer Jesus. Agradou ao Senhor moer Jesus. Aí o escritor de Hebreus, que não está escrito isso em lugar nenhum, mas eu acho que conheceu Jesus pessoalmente, eu acho. Mas não está escrito isso, então se você não quiser acreditar, tudo bem. Mas eu acho, porque o cara tem um vislumbre do Velho Testamento, igual Paulo não tem, igual Pedro não tem, igual João não tem. Mas esse homem de Hebreus tem. Ele vem e escreve assim: Jesus, Lucas, o Rei da Glória, está escrito na Bíblia, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Viu, Marcelo? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem sofre mais, aprende a obedecer mais. Quem entende o poder desse mestre chamado sofrimento. Ele sobe com asas como águias. Ele corre e não se cansa. Ele caminha e não se fatiga. E ele aprende a sair da caverna. Irmãos, a história de Davi está só começando. A gente vai ver onde acaba essa mensagem. Mas a gente já sabe, porque a gente conhece a história, que Davi está sendo preparado para ser o quê? General? Comandante do exército? Não, ele está sendo preparado para ser rei e governar Israel por 40 anos. E quando ele estiver governando, ele não pode ir para a caverna. Tem que ir agora. Tem que ir agora. Por isso a caverna faz parte da minha vida e da sua. E quando ela se instala, quando ela aparece, quando eu me abrigo nela, seja em qualquer época da vida, seja qualquer tipo de sofrimento, eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Firme está o meu coração. Como diz o escritor do Salmo 119, foi-me bom ter passado pelo sofrimento, porque eu aprendi a amar os teus decretos. Irmãos, não existe professor melhor do que o sofrimento. Vamos falar de cor de novo? Como é que está o seu coração? E se estiver passando pela enfermidade? E se estiver passando pela dívida? E se estiver passando pela perseguição no trabalho? E se estiver passando por um governo corrupto, safado, sem vergonha? Não interessa onde a gente estiver passando, nós que caminhamos com o Senhor, nós estamos, como diz o paulista do interior de São Paulo, firme. Firme. Não é assim? Estou escutando, muito firme. Deve ser mais firme ainda. Né? Eu acho que firme é mais firme do que firme. Firme, né? O povo lá de Belo Horizonte é firme. Carioca, então, nem sei o que é. Né? Firme. Amados, mas Davi continuou aprendendo. Quarta coisa que ele aprendeu na caverna. Que caverna abençoada, irmãos. Que caverna abençoada.
Quarta coisa que Davi aprendeu na caverna, ele reaprendeu a louvar e adorar ao Senhor. Olha que bonito. Ele já era um cantor, ele tocava harpa. Era um poeta, Salmo 23, escrito antes da caverna. Mas Deliene, ele precisava da caverna para aprimorar as letras das suas músicas. E olha que bonito. Versículo 7 e 8. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Olha agora o versículo 8. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Ele está na caverna, e é literal a caverna dele. A caverna de Adulão é uma caverna como essa. Eu perguntei para o Mateus, eu tinha 2 slides de caverna, e tinha essa que dá a boca para fora e uma que mostrava só dentro. Eu falei, Mateus, qual que você acha que eu escolho? Ele falou, rapaz, pega essa que dá para ver a floresta. E é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo assim, eu quero acordar a alva, eu quero cantar para o sol antes do sol nascer. É isso que ele quer fazer. Acordar a alva é isso. Eu vou lá e quando o sol despontar, eu já estarei louvando a Deus. Eu já estarei louvando a Deus. O Salmo 19 fala sobre o sol. Fala que o sol sai dos seus aposentos e percorre como noivo todo o céu. Também não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? Eu acho que Davi escreveu nessa época. Quando ele ia acordar a alva, Zilli, e ele viu o sol nascer, falou assim, aí sol, cheguei antes, estou aqui, igual o sol adora, ele está dizendo que o sol adora, o sol, a lua, as estrelas adoram a Deus, não há palavras, sem linguagem, não se ouve nenhum som, então Davi tinha o céu por teto, ele acordava o sol, ele aprendeu de novo a louvar. Tem horas, irmãos, que precisamos aprender de novo. Talvez, queridos irmãos do Solar, Deus os leve para lá para os ensinar a louvar de novo. Ensinar que vocês não são escravos do passado. Pelo contrário, vocês estão com um desafio enorme à frente. Para isso Deus os chamou, para reaprenderem a cantar e cantar com alegria. E não só eles, mas todos nós. Queridos, cada sofrimento agrega uma melodia nova à nossa alma, uma nota nova ao nosso timbre. Porque agora a gente tem mais um motivo. Devíamos ter o hábito de escrever salmos. Às vezes alguns estranhos, complicados, outros simples, não interessa. Reaprendendo a louvar. O sofrimento nos leva a um novo patamar de relacionamento com Deus. Eu passo a depender mais dele. Eu passo a ouvi-lo melhor. Eu sei o que o Senhor quer de mim. E em último lugar, queridos, naquela caverna de Adulão, Davi aprendeu a testemunhar do nome e do poder de Deus. Versículo 9 diz assim, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. O que Davi está dizendo, irmãos, é que daqui para frente ele entendeu que ele tinha uma missão. Ele não era só um homem para ser o rei, ele não era só um homem para governar um povo, ele era um homem para dar um testemunho de que há um Deus para todos os povos. Ele fugiu e buscou socorro até no meio do inimigo. Queridos, ele andava matando o inimigo, de repente esse homem está batendo na porta do próprio inimigo e pedindo proteção. Imagina a loucura que se instala na cabeça dele, o conflito. E agora ele entende, render-te-ei graças entre os povos. Ele está dizendo, eu entendi a minha missão. Meus irmãos, nós precisamos entender a nossa missão. Quando o Senhor nos leva ao sofrimento, Ele nos leva para que nós nos tornemos testemunhas. É muito importante o que a Teresa faz aqui com os pedidos. E agora ela criou lá um vaso de respostas. Porque nós precisamos contar o que o Senhor fez por nós. A testemunha é do nome de Deus e do poder de Deus.
quem Deus é e aquilo que Ele faz. A quem você tem contado daquilo que o Senhor faz? Nós não podemos nos calar das grandezas de Deus que vimos e ouvimos. Precisamos viver o Evangelho na íntegra. E o Evangelho na íntegra nos faz falar das grandezas do Senhor. O que aconteceu então? Quando Davi, no fundo do poço de sua vida, aprendeu a humilhar-se, a esperar, a fortalecer-se, a adorar e a testemunhar. Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que ele recuperou foi a dignidade. Nunca mais Davi fingiu de louco. Nunca mais. Esse episódio ficou no passado. Faz parte da vergonha do pecado do passado. E ele reaprendeu a discernir. Depois você leia na sua casa os textos seguintes. Vale a pena, agora nesse contexto que eu introduzi para você, como ele aprende a ouvir o que Deus quer. E ele então, queridos irmãos, se torna um homem que tem vitórias. E lá em 1 Samuel 23, e você vai ler na sua casa, ele vai livrar a cidade de Keila, que foi feita cativa. E antes de lutar contra Keila, ele pergunta ao Senhor, fala assim, Senhor, eu vou lutar contra Keila? Eu vou lá para libertar o povo de Keila? E o Senhor fala, vai. E ele pergunta, Senhor, eu vou, tudo bem, o Senhor já mandou, agora eu vou vencer ou vou perder? E sabe o que o Senhor responde, irmãos? Você vai vencer. Chama discernimento. Ele voltou a ter vitórias. Ele voltou a ter amigos. A Bíblia diz que depois da caverna, Jonatas o procurou e eles refizeram aliança de amizade. Mas não foi só Jonatas, não. Lembra que quantos homens se alinharam a ele quando ele estava na caverna? Quantos homens? 400 homens. A gente sabe que depois Davi se tornou rei. Daqueles 400, 30 se tornaram os valentes de Davi. Homens mais próximos, que quando Davi pedia alguma coisa, eles corriam para servir. E daqueles 30, 3 se tornaram os valentes dos valentes, os mais próximos, mais amigos. Ele tinha 30 próximos e 30 íntimos, e 3 íntimos. Me faz lembrar de Jesus, que tinha 70 discípulos. Dos 70 ele chamou 12 para estarem com ele mais próximos. E dos 12, 3 dividiam o coração. Queridos, quem entende, precisa e sabe valorizar a caverna, volta a ter amigos. Ele aprendeu a perdoar, irmãos. Nós temos na caverna um dos maiores ensinamentos de perdão que a história humana já viu. Eu não vou ler porque dá outra mensagem. Mas a gente sabe que o rei Saul, perseguindo Davi, entrou na caverna. Ele estava no meio de uma perseguição. E ele entrou ali na caverna. E sabe quem estava lá no fundo? Davi estava lá. E os homens de Davi disseram, Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo na sua mão. À primeira vista, aos primeiros olhos, é exatamente isso que aconteceu. O inimigo dele entra ali, é só passar a espada, e naquela época matou o rei, o povo foge. Ele vira o rei. A leitura não está errada. Aos olhos humanos, Deus estava entregando o inimigo de Davi nas mãos de Davi. Mas a Bíblia diz, queridos, que o coração de Davi começou a palpitar. Igual o do pastor Adilson lá, acelerou. E ele falou assim, eu não posso estender as mãos sobre o ungido de Deus. Ele aprendeu a perdoar. Eu te pergunto, você já aprendeu a perdoar? Já aprendeu a perdoar? Ou tem mágoa aí no seu coração? Você sabe o que é graça?
Sabe o que é graça? Eu vou te dar um exemplo da graça. E eu quero perguntar se você faria isso. Tá bom? Quero perguntar. Deixa eu escolher uma pessoa para fazer passar vergonha. Quem quer passar vergonha? Alguém quer passar vergonha? Não, ninguém quer passar vergonha, não. Graça é o seguinte, vê se você faria isso. Você está dirigindo, na sua mão, na velocidade da via, no seu carro, sem incomodar ninguém. Vem uma pessoa errada e bate no seu carro. Uma história assim, que às vezes acontece. Mas essa história me fez pensar sobre a graça. Aí você sai do carro e faz o quê? Se a pessoa bateu no seu carro e ela está errada. No máximo, você fala cada um com seu prejuízo. No máximo. Mas normalmente você quer que pague o seu carro. Pois bem, eu fui confrontado com essa pergunta e descobri que eu não uso a graça. Porque a graça, irmãos, é quando você paga o seu carro e paga o carro do outro. Isso é graça. Não é isso que Deus faz? Qual é a ofensa que Jesus fez? Qual o pecado que o Senhor cometeu? E eu descobri que eu não tenho graça. Porque quando me foi feita essa pergunta, eu não tinha graça para dar. Porque a graça é quando você vai além da sua obrigação. E o seu coração, então, fica livre. Irmãos, o evangelho que o Senhor exige de mim e de você é o evangelho da graça. E só o evangelho da graça nos faz amar o sofrimento. Amar o sofrimento. Olha, o sofrimento não é para qualquer pessoa, não. O sofrimento é para os cristãos. Nós, os cristãos, não temos medo do sofrimento. Não temos medo do sofrimento. Podemos sentir o coração palpitar, porque não é fácil você ir para a mesa de cirurgia. Não é fácil. Não é fácil você passar pela angioplastia. Eu passei e sei que não é. O coração dispara. Ainda mais ele fica gigante na tela do seu lado. É apertado. Mas se é ali que o Senhor nos quer, ali é o melhor lugar para nós estarmos. Se o Senhor nos quer envolvidos numa situação complicada no trabalho, é ali que o Senhor te colocou. O Senhor sabe aonde coloca os seus filhos. E o nosso evangelho é o evangelho da graça. É o evangelho da graça. E a gente considera qualquer tipo de problema graça de Deus. Jó nos ensina isso. Se temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Estamos preparados para isso. Por fim, queridos, Davi voltou ao palácio para ser rei. Ele não poderia ser rei se não passasse pela caverna. Por isso eu quero dizer, a caverna faz parte da sua vida. Seja a caverna dos 16, 17, 20 anos de idade, porque às vezes nós passamos por uma caverna na nossa juventude. Seja a caverna de um casal que está preocupadíssimo com as contas. Seja a caverna da enfermidade que vários dos nossos irmãos passam ou já passaram. Seja a caverna do problema relacional, do problema que você não buscou, que caiu na sua cabeça como uma pedra. Nós estamos preparados para a caverna, qualquer que seja ela.
E eu termino então te fazendo e já te dando a resposta. Já agradeceu ao Senhor pelas cavernas da vida? Já agradeceu? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Vou sair melhor do que eu estava. Aprenda a passar pela caverna como uma parada necessária rumo ao plano e à vontade do Senhor. E queridos, eu não tenho dúvidas. Nenhuma vitória, nenhuma, virá sem que passemos pela caverna da vida. Então, se você está passando hoje por uma caverna, hoje, o Senhor tem vitória para você. Ah, pode saber. Ele está preparando o seu coração. Ele está preparando o seu caráter. Porque Ele tem vitórias que só acontecem quando nós passamos pela caverna. Eu ia falar domingo passado, eu nem sei se eu falei. O deserto é como uma caverna. E o deserto faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. E às vezes, irmãos, o deserto dura 40 anos. Dura 40 anos. Mas eu não escolhi o deserto. Porque o povo escolheu o deserto, não é verdade? Eles não escolheram? Ah, melhor morrer no deserto. Ah, então tudo bem. Agora, Josué escolheu o deserto? Caleb escolheu o deserto? E passou os mesmos 40 anos no deserto. Porque o Senhor podia ter feito assim, ó, faz o seguinte, a turma de Josué, de Caleb, mais Moisés entra na terra. O resto vai com Arão para o deserto. Não, ele fez todo mundo voltar. Até quem estava preparado para entrar na terra prometida, também andou pelo deserto. A caverna faz parte da minha vida. Você já agradeceu pela sua? Então vamos agradecer agora. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo trazer a sua caverna. E em vez de fugir dela, agradeça. Pode agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Perdão porque eu murmurei. Perdão porque eu reclamei. Tem misericórdia de mim. E deixe o Senhor tratar com você. Senhor, o Senhor tem me ensinado que as cavernas fazem parte da vida. O Senhor tem me ensinado que o sofrimento é o melhor mestre. E, Senhor, eu quero aprender no meio do sofrimento, da dificuldade, da caverna, a me humilhar na Tua presença. A esperar o tempo do Senhor e não querer fazer as coisas no meu tempo. Quero aprender a ficar firme e fortalecer o meu coração. Quero aprender a louvar-te melhor e, acima de tudo, dar testemunho do teu poder. Meu Deus, que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas que são vitoriosas, não porque vencem os problemas, mas são vitoriosas porque estão com Jesus. Seja sem os problemas, seja no meio deles. E quem está com o Senhor, na caverna ou não, está no melhor lugar. Está no centro da vontade do Senhor. Está pronto para te exaltar, te honrar. Não existe lugar melhor do que a vontade santa e soberana do Senhor. Leva o teu povo para viver uma semana de vitória. E se algum vai passar por uma caverna, como a Adriana, o William, a Shirley, amanhã às 2 horas,
vão enfrentar ali o fantasma da cirurgia, eles irão na força do Senhor, irão confiados no teu poder, sabedores que o Senhor é o Deus deles. Se alguém, ó Deus, vai enfrentar problemas no trabalho, vai na tua força, vai na sabedoria do Senhor. Não interessa o problema que paira sobre os teus filhos, sobre essa igreja, nós os enfrentaremos na força e no poder do Espírito Santo, que dá sabedoria e direção. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, o Deus dos grandes momentos de vitória, mas o mesmo Deus das derrotas, o Deus que está conosco quando nós estamos lá no fundo do poço, e de lá Ele nos tira para andar nos lugares mais altos, na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo. Que o Senhor dê realmente uma semana de vitória ao teu povo. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Vamos ficar em pé, amados, e vamos receber a bênção. Que a graça preciosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, te dando uma semana sem igual, com a presença do Senhor, e você experimente o poder de Deus, como você nunca experimentou, testemunhando graça em cada momento da sua história, nessa semana. Que a presença do Senhor te acompanhe, que a graça te fortaleça e que você anuncie a volta gloriosa do Senhor Jesus, porque Ele está voltando e não tardará. Amém e amém. Dê um abraço apertado no seu irmão, dá um beijo gostoso nele, abençoa a vida dele, deixa graça sobre ele. Eu estarei aqui na porta para te dar um abraço, no nome de Jesus. Amém.